Olá, seja muito bem-vindo a essa edição. A partir de agora, a gente vai fazer um giro pelas principais notícias. Vamos juntos. A gente abre esta edição com uma notícia preocupante. Minas Gerais tem 50 barragens de mineração em situação de alerta ou de emergência. Os dados são da Agência Nacional de Mineração, que após realizar uma inspeção, identificou rachaduras na estrutura. A Forquilha 5 está localizada na mina de fábrica em Ouro Preto e começou a operar em março de 2021. Há aproximadamente um mês e meio, foi encontrada uma fissura significativa na crista da barragem. Na semana passada, a situação se agravou com o surgimento de novas trincas. A Agência Nacional de Mineração descobriu o rompimento nesta segunda-feira durante fiscalização a pedido da equipe técnica da empresa Vale, que determinou a situação de alerta. Apesar da situação preocupante, a mineradora afirmou que não há mudanças significativas e que a estrutura não sofreu alterações, pois permanece em conformidade e fora de emergência. Além disso, a barragem está sob monitoramento constante. A Vale ainda reforçou que um plano de ação já está em andamento para realizar as medidas previstas pela agência. A mineradora deve fazer inspeções diárias e enviar relatórios semanalmente. Segundo a Vale, a barragem Forquilha 5 não recebe mais rejeitos e está sem operar desde 2023. E um levantamento mostrou que em 2020 a inadimplência de taxas condominiais foi de 14%. Mas no primeiro semestre do ano passado, o número saltou para 23%. A falta de pagamento da cota de condomínio gera inadimplência e pode ter consequências severas para o dono do imóvel, incluindo a possibilidade de perder o bem em leilão. O descumprimento das obrigações e a judicialização das dívidas de condomínios são preocupações que aumentam entre síndicos e administradores. A pontualidade no pagamento é importante para a sustentabilidade financeira dos condomínios e para a manutenção de um ambiente harmonioso entre os moradores. No primeiro semestre de 2024, a taxa média de inadimplência ficou em 10% no país, com destaque para os estados da Bahia, com a maior taxa registrada no período, e do Paraná, com a menor porcentagem. A inadimplência ocorre quando um proprietário ou morador de um condomínio de casas ou de apartamentos deixa de pagar a contribuição mensal destinada a cobrir despesas comuns do condomínio. Elas incluem a manutenção das áreas comuns, serviços de limpeza, segurança, salários de funcionários, entre outros custos necessários para o bom funcionamento do condomínio. Em caso de atraso no pagamento da cota, além de pagar multa e juros, o proprietário do imóvel pode receber uma cobrança extrajudicial do condomínio, com notificações para negociar o pagamento de forma amigável. Consultar um advogado para obter orientação e acompanhamento do processo pode evitar a tão temida penhora do imóvel. Ele pode formalizar um acordo extrajudicial por escrito e registrado em cartório. A cobrança judicial é a última alternativa quando terminam todas as tentativas para o acordo. E o Brasil tem mais de 110 mil crianças de até 5 anos sem o registro de nascimento. Os indígenas são os mais afetados. De acordo com o censo, a parcela de crianças de até 5 anos com certidão de nascimento no Brasil cresceu em 2022 em relação a 2010. E o número de crianças sem o registro civil caiu 2%. Com isso, a fatia dos que têm o documento subiu de 97% para 99%. Ainda assim, 114 mil crianças não possuíam o documento. Sem o registro civil do nascimento, que é feito em cartório, o cidadão não consegue obter outros documentos, como carteira de identidade, CPF, título de eleitor e passaporte, o que dificulta o acesso a serviços públicos. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU é que, até 2030, todas as pessoas do país tenham identidade legal, incluindo o registro de nascimento. O problema é maior entre os indígenas. Segundo o IBGE,
Em 2022, o país tinha 10.460 crianças indígenas de até 5 anos sem o registro civil. O número equivale a 12,5% da população dessa faixa etária no grupo racial. Em relação a 2010, houve um aumento. Naquele ano, mais de 34% dos indígenas com até 5 anos não tinha registro. Já nos demais grupos raciais, em 2022, o percentual de crianças sem registro civil era inferior a 1%. Entre os estados, as piores situações estão em Roraima, Amazonas e Amapá. E as melhores estão no Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais. Todo nascimento deve ser registrado no prazo de 15 dias, podendo ser ampliado em até 3 meses, no caso de localidades distantes mais de 30 quilômetros da sede do cartório. E agora a gente fala sobre a Venezuela. A Câmara Eleitoral do Judiciário tem até 15 dias para apresentar a sentença final sobre o resultado divulgado pelo Conselho Nacional Eleitoral, que deu a vitória à reeleição a Nicolás Maduro. Aliados do candidato opositor se apresentaram ao órgão judicial após negativa de González e apresentaram as principais demandas sobre o processo eleitoral na Venezuela. Em meio a questionamentos da comunidade internacional e da oposição sobre a falta de transparência na divulgação dos resultados na Venezuela e o procedimento judicial que averiga o resultado apresentado pelo Conselho Nacional Eleitoral, lideranças de partidos de oposição alinhados ao candidato Edmundo González Urrutia compareceram ao Tribunal Supremo de Justiça. Os representantes levaram ao órgão judicial 2 das principais demandas da oposição unificada: a publicação das atas eleitorais na íntegra e o respeito ao voto, após González Urrutia anunciar que não atenderia à convocação, alegando questões de segurança e irregularidades no processo. Os aliados de Edmundo González disseram: todos temos direito à dúvida razoável, a reclamar a publicação daquelas atas. Somos membros da plataforma unitária e do comando com a Venezuela, e as cópias das atas que temos foram publicadas. Para nós, é claro que o CNE tem competência e deve publicar as atas final por respeito ao voto. Respeito pelos resultados, e isso é baseado nas atas. Durante as eleições que ocorreram no domingo do dia 18 na Venezuela, o Carter Center esteve no país como um dos únicos observadores independentes da eleição presidencial. O Carter Center verificou os dados das atas eleitorais coletadas pela sociedade civil e por representantes de partidos opositores e que eles são consistentes. O centro diz ainda que esses resultados coincidem com uma pequena amostra de dados dos resultados coletados por seus observadores em campo no dia da votação e que não há dúvidas da vitória real da oposição. A organização afirma que o opositor Edmundo González venceu de maneira clara e por uma margem intransponível. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais!